aula de controle avançado de processos. Na aula de hoje, então, vamos dar seguimento à parte de identificação de modelos discretos. Então, o procedimento em si de identificação está mais ou menos ilustrado nessa figurinha aqui, ó. Então, nós temos entradas que nós perturbamos o sistema. A planta é o que nós queremos identificar. E nós temos aqui a saída que nós medimos. Mas ela é corrompida por ruído, que não é o ponto mais crítico, mas ela é também afetada pelo que nós chamamos de ruído de processo. É um distúrbio que pode também ser visto de uma forma mais ampla como um distúrbio não medido. Isso afeta o comportamento dinâmico da planta, no caso de um modelo não linear, e afeta a saída que vai ser identificada. Então, o ponto-chave é que nós queremos fazer a identificação do sistema, nós queremos, na realidade, para projeto de controlador, nós queremos esse G de Q. O G de Q é aquilo que nos interessa para projeto controlador. Mas, quando nós formos projetar controlador para G de Q, porque esse é um bom modelo, o modelo tem que ser bom para G de Q. Ele vai ser corrompido, digamos, na saída pelo esse distúrbio não medido. Então, por isso que no processo de identificação, a versão mais versátil é que se identifica também um H de Q. E essa identificação desse H de Q melhora a qualidade desse G de Q. Então, é essa a ideia. Então, aqui nós temos a forma genérica da maioria dos modelos que nós usamos no processo de identificação. Lembrando que Q é o operador de deslocamento. Q na menos 1 é um deslocamento de uma unidade, certo? Então, são polinômios. São polinômios que são polinômios que têm, na sua forma geral, a seguinte forma aqui, ó. Nós temos o polinômio A, por exemplo, A de Q. Então, ele é deslocamentos de valores de y, t-1, t-2, t-3. Isso é a ordem do polinômio. E esse deslocamento é uma espécie de média ponderada de valores passados de y. Uma média ponderada de valores de U. Uma média ponderada de erros. Então, essa é a ideia. E dependendo do padrão que se utilize e quais polinômios se utilize, nós vamos ter o que chamamos de modelo ARX. O ARX é aquele que nós temos a solução analítica, ele é convexo, ele é bonito, é bacana, ele é mínimos quadrados. Só que o ARX ele sofre com um ruído de processo. E daí nós vamos ver que, normalmente, para resolver esse problema, nós fazemos um ARX de elevada ordem. E fazendo um ARX de elevada ordem, nós conseguimos resolver parte deste problema. E aí, esse é um procedimento, então, que vocês vão depois fazer no exercício. Aí nós temos... Então, nós estamos usando o ARX, nós estamos usando o polinômio A, o polinômio B. O F, o C e o D não são usados no ARX. E, além disso, tem o tempo morto, que é o NK. O NK é o tempo morto. Então, a especificação do ARX é a ordem do polinômio a ordem do polinômio B e a ordem do tempo morto, que é dado por NK. Então, essencialmente, essa é a nomenclatura usada para o ARX. Para o modelo Armax, o que modifica no Armax... Em primeiro lugar, antes de mais nada, a ARX se deve a
AR é autorregressivo. Autorregressivo quer dizer que eu tenho um polinômio, tenho coeficientes em que a saída não só depende da entrada, mas de valores passados da saída. Então, é por isso que é chamado de autorregressivo, né? Ele usa valores passados de y. E quando a gente coloca um polinômio nesse distúrbio, é chamado de Armax. Esse Armax esse MA se deve a esse polinômio aqui, que é o C. E voltando ao RX, então é autorregressivo com um sinal exógeno. Esse X é do sinal exógeno, ou seja, depende de U. E em séries temporais, é muito comum se usar modelos AR ou ARIMA ou ARMA, que são modelos que só dependem de Y, não tem um sinal exógeno, não tem entrada. Sempre que tu tiver uma entrada, vai ter esse X, e aí vai ser um modelo que nos interessa mais propriamente dito. Mas todos esses modelos que usam polinômios, por exemplo, o modelo ARMA, ARMA é ARMA, só vai ter o polinômio A e o polinômio C. O polinômio B não vai ter, porque ele está associado a esse X aqui. Então, essa é a nomenclatura que se utiliza bastante para essas identificações. Então, tem uma série de pacotes, tem um stat models em Python que faz regressões a RX, a Armax, a Rimax, com integral, que é o delta. Então, são tudo variantes dessa mesma visualização aqui. Além disso, nós temos um modelo chamado OE. No caso do OE, observem que não tem o polinômio multiplicando aqui o y, é simplesmente polinômio B e F. Na realidade, o modelo OE, que é o Output Error, ele é muito bom para ter modelos de baixa ordem, em que o principal problema é ruído. Mas ele não trabalha muito bem nos casos em que eu tenho distúrbios não medidos. Eu vou deixar isso mais claro num exemplinho, que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Já o Box-Jenkins, esse é um modelo muito bom, esse é um modelo que eu gosto bastante. Ele separa a parte que nos interessa para projeto de controlador, que é o B e o F, da parte que faz compensação desses distúrbios não medidos. Então, esse é um modelo muito bom. E está muito bem implementado no MATLAB. Eu diria que uma das grandes vantagens de se utilizar MATLAB na identificação é poder fazer uso do Box Jenkins, que está implementado muito bem em MATLAB. Aqui também tem um comparativo dos diferentes modelos. Aqui tem um errinho só, que vou escrever a caneta. Aqui é 1 sobre o A. É o inverso de A, né? Então, aqui tem o comparativo dos diferentes modelos, das diferentes representações aqui. Então, o ARX, o modelo da planta vai ser o B sobre A, e o modelo do erro vai ser 1 sobre A. Então, para você conseguir trabalhar com uma compensação de efeitos de distúrbios não medidos, você tem que usar um ARX de elevada ordem. Porque o ARX de elevada ordem vai permitir com que tenha folga aqui no A para poder fazer essa estimação desse erro não medido. E vai ter uma compensação de B e A de tal forma que fique o modelo da planta. Então,
Normalmente, quando a gente utiliza o ARX, que tem a vantagem de ser convexo, tem a vantagem de ser otimização simples, tem a vantagem de poder ser, inclusive, implementado em Excel, se quiser. Nenhum demérito ao Excel, mas a facilidade de resolver, inclusive, de uma forma analítica. Essa é a grande vantagem dele. A grande desvantagem que ele tem é que ele não consegue, se for de baixa ordem, fazer essa compensação dos estúdios. Mas se eu fizer ele de elevada ordem, o que é elevada ordem? É polinômios da ordem de 8 para B e para A. Então, seria NA e NB igual a 8, e com isso você consegue ter um bom modelo representativo. Aí você tem esse modelo de elevada ordem. Só que a planta, tipicamente, ela vai ser de segunda ordem, terceira ordem. Então, normalmente, o que você faz? Você faz uma redução dessa ordem posteriormente. Então, usa o RX de elevada ordem para fins de identificação e depois você pega, podendo, inclusive, usar um OE para fazer essa diminuição da ordem, ou mesmo uma aproximação do domínio da frequência, se você quiser. Então, tem N métodos de fazer essa redução. Mas é importante usar de elevada ordem, porque a elevada ordem vai ser capaz de fazer uma boa aderência. Eu vou mostrar isso no exemplo, acho que vai ficar mais claro para vocês. Certo? Um outro muito bom é esse Box Jenkins. Então, eu gosto desses dois, ARX e BJ. São os dois, para mim, melhores. O problema do BJ, ele é um problema não convexo. Então, a não convexidade, ela é inerente a aquilo que eu identificar aqui acaba afetando o que eu vou identificar aqui, e aquilo que eu identificar aqui vai afetar o que eu vou identificar aqui. Então, isso cria uma não convexidade no problema de otimização, e essa não convexidade, então, ela pode levar a mínimos locais. Mas, como eu já disse para vocês, o System Identification Toolbox é muito bom, está muito bem implementado esse Box Jenkins, então, para mim, é um dos melhores, uma das melhores opções, certo? E aqui, como nós vimos, existe a possibilidade de sempre representar no espaço de estado. Aqui é a representação do espaço de estado do output error, só para fins de ilustração. E quando a gente usa um Armax, existe como se fosse uma adição de um filtro de Kalman aqui, que é esse K aqui. Então, é só para trazer uma informação adicional. Vamos fazer aqui Normalmente, o método usado é o Prediction Error. Qual é a ideia do Prediction Error? A ideia é essa aqui. Eu quero esse modelo, é o que eu quero identificar. Então, essa representação, ela serve para todos os formatos que nós vimos. A questão toda é que, nesse processo, esse erro, como é que se faz? Eu vou pôr ele em evidência aqui, ele vai ficar esse valor, que é o valor medido, menos a predição do modelo. E aí, o inverso disso aqui, ou seja, eu vou pôr esse erro em evidência, vai ficar o erro, a estimativa desse erro, como sendo YK menos isso aqui, divididos por esse polinômio, ou seja, essa parcela aqui. Ó. Então, YK menos o G do modelo, que é isso aqui, e isso vai entrar na predição do sistema. Então, essa combinação vai nos permitir, então, a estimação desse erro, e essa estimação desse erro vai ser isso aqui. Ó. E aqui que surge a não convexidade, se eu tenho um polinômio, uma relação de polinômios de coeficientes a serem determinados,
quando eu for determinar esse cara aqui, que serve uma espécie de peso para essa minimização. Essa minimização aqui é tranquila. Ela é mínimos quadrados, tranquilo. O problema é essa minimização aqui, nessa alternância. Então, isso faz com que possa surgir mínimos locais. Então, essa é a relação aqui que a gente utiliza, a minimização mínimos quadrados, típica, né, do sistema. E esses mínimos quadrados, ele justamente faz com que você os mínimos quadrados são o típico erro a ser minimizado, certo? A gente vai ver que existem alternativas de fazer a minimização da derivada também, né? Então, essa é uma outra alternativa que nós vamos ver. Então, tudo isso que a gente falou fica mais fácil de ser entendido através de um exemplo. E aí vocês podem me interromper a qualquer momento. Nós vamos identificar um sistema bem simples, que é inclusive um sistema usado quando eu dava aula na Alemanha. Eu era responsável por uma prática que é essa aqui que eu vou usar como dados ilustrativos para vocês. E aí eu vou mostrar para vocês que uma alternativa interessante é usar a derivada do sinal como um critério de validação do modelo. Porque um bom modelo ele tem que capturar a tendência. Então vamos ver esse embate, né? Como eu disse para vocês, normalmente o problema de estimação de parâmetros passa por uma minimização do erro, né? Uma minimização do erro quadrático, mas existe a possibilidade de, para compensar principalmente distúrbios não medidos que são na forma de drift, existe a possibilidade de você minimizar a derivada, certo? Isso aqui faz só sentido se tu tiveres com dados reais com distúrbios não medidos. Sim, diga! Esse YK e o YK, K-1 chapéu, seria a diferença entre o experimental e o do modelo? Isso. O YK seria o valor medido. E aí, obrigado pela pergunta, porque já permite que eu explique a notação típica. Isso aqui, o chapéu, normalmente é a representação usada para o modelo, a estimação do modelo. Então, aqui, essa notação é a seguinte, ó. O chapéu quer dizer que é o valor predito pelo modelo. É o valor predito para o modelo no instante K. Então, é a predição do modelo. Sim. E essa barra está dizendo, é a predição de K usando informações até o instante de tempo anterior. Então, por exemplo, eu vou usar o YT medido anteriormente nesse processo de predição ou o modelo dessa predição. Então, é usar informações até o instante de K-1 para fazer a predição. Então, é a predição. Em linhas gerais, seria a predição que o modelo está nos dando. Certo. Isso tem alguma relação com a ordem do modelo? Tipo, se A for de ordem ordem do 2... modelo, tu vai estabelecer a ordem do modelo através desses polinômios aqui, ó. A ordem desses polinômios é a ordem do modelo. A ordem desse polinômio aqui é dado por NA. Uhum. Essa é a ordem, é quantos valores passados você vai levar em consideração. Isso é a Certo. ordem do modelo. Esse A, B, de que seriam aqueles polinômios em Q elevado a -1, Q elevado a -2, Isso, que a gente viu na aula exatamente, passada. exatamente. Que é o que nós vimos na Aula nossa passada. aula passada. Sim. Que essencialmente o que a gente tem aqui é um sistema, sim, deixa eu ver aqui, eu acho que tem.
Nessa anotação aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. O que a gente quer determinar é B1, B2, A1, A2. Isso E aqui, a ordem, por exemplo, nesse caso aqui seria NA igual a 2 e NB igual a 2. tá. No caso, então, na anotação de lá, só trocou o Z pelo Q, então. É que o Z é uma variável complexa, que a função de transferência vai ser com Z, que é uma variável complexa. Tá. Mas, no domínio do tempo, o operador que se utiliza é o operador de deslocamento. Então, isso Tá. aqui que eu fiz aqui em cima é um abuso de notação, certo? Mas a interpretação no domínio do tempo da variável Z é o deslocamento. Certo. Então, o Q seria o deslocamento em si e o Z a variável que representa esse deslocamento? É a variável complexa, é mais ou menos assim, ó. O Z está para S, assim como a derivada está para o deslocamento. A derivada é a interpretação do domínio do tempo. A derivada está aqui, ó. Tá. A derivada é no domínio do tempo. Uhum. No domínio S, que é um espaço metaversiano, ou espaço invertido, é um espaço paralelo, digamos assim, ao mundo paralelo, entre aspas, né? Ela Usando, assumiu daí o papel da derivada. tem o papel da derivada. Então, o S não é a derivada, o S é uma variável complexa, Sim. mas a interpretação física é derivada. A mesma coisa vai ser aqui com o nosso Z, Tá. E o Z, tanto o Z quanto o Q, né? tanto o Z quanto o Q. Aqui tá com o Q, ó. Deslocamento seria, daria para dizer que isso aqui é Q, Q mais um? Q na una. Tá. Aham. Eu posso Beleza. representar isso aqui como Q1, Q elevado a 1. Beleza. Acho que entendi agora. E aí, então, o purista vai dizer que isso é um sacrilégio. Para mim, não faz diferença, mas o purista está certo, né? É um sacrilégio pelo sentido de que sendo que no caso do Z, ele é mais direta essa relação com o Q, né? Uhum. Certo? Certo. Professor, Diga. isso quer dizer que, tipo, tu vai, quando tu estiver fazendo tipo, esse ajuste desse teu modelo, tu vai descartar os primeiros N pontos experimentais? Porque, tipo, não tem como... Não, não descarto nada. Mas é que tu não precisa de, tipo, um número de pontos anteriores ao teu ponto medido do Aí tu modelo. inicializa o negócio com valores passados. Depois tu pode, claro, normalmente os erros são maiores no início, mas normalmente o que acontece? Como é que a gente resolve isso? Primeira coisa, quando nós vamos identificar, a primeira coisa é calcular as variáveis desvios. As variáveis desvios que é função de transferência, porque nós estamos querendo identificar uma função de transferência. A função de transferência ela vai transferir um delta de entrada num delta de saída, ou seja, numa variação de entrada numa variação de saída. Então, é esse o papel da função de transferência, traduzir em variação. Então, é essa a ideia, certo? Só que no cálculo, normalmente tu parte do sistema principalmente se tu estiver usando box chickens, tu parte do estacionário. Aí tu vai fazer um valor médio, valor estacionário inicial, calcula lá,
e que faz uma média daqueles valores antes de iniciar as perturbações, certo? Tá. Aí tu usa aquele valor médio como valor base de referência. E calcula as variáveis de saída todas em relação a esse base. Então, quer dizer, os valores passados, como o sistema estava no estacionário antes da perturbação, eles eram todos eles nulos. Tá. Então, automaticamente, tu não precisa descartar nada. Tá, ele automaticamente vai, É, zerar os valores porque, eles exatamente. estavam no estacionário, no caso. Tá. E quando a gente trabalha com a RX, normalmente o que nós fazemos? Quando a gente trabalha com a RX, aí tá um macete, ó. Isso aí é tipo aquela receitinha que funciona. Se for fazer a RX elevado à ordem, você faz a média de toda a tua janela de dados. Aí Tá. essa média de toda a janela de dados tu usa como base, como Daí bias. daí tu E praticamente faz acaba o com o ruído. delta em relação a essa base. Daí tu praticamente acaba com o ruído. Não é que tu acaba correndo, tu faz uma média e tu, com isso, tu consegue fazer um modelo muito bom com a RX. Então, normalmente a RX, o primeiro passo é fazer a média, e aí sim, tu vai ter um pouco mais de discrepância no início, porque o sistema a média não vai representar o valor inicial. Uhum. A vantagem de fazer essa média é mais para compensar efeitos não lineares na planta, certo? Então, normalmente você tem efeitos não lineares na planta que tu está identificando essa planta com um modelo linear, mas a planta é não linear. Então, fazendo essa média, tu meio que, em termos práticos, você acaba fazendo com que o controlador, o modelo fique representativo, entendeu? Isso não significa que vai sempre funcionar. Mas eu Sim. diria assim, 80% dos casos práticos com os quais eu me deparei, fazendo a média do ARX, a média do valor da janela e fazendo a variável de desvio em relação a essa média, funciona que é uma beleza. Mas isso é mais uma heurística ou isso tem fundamentamento? A prova de coisas para modelos não lineares é muito particularizada. É uma espécie de heurística de bom senso, porque a média tu está deslocando o valor no entorno dos valores, entende? A Uhum. média, o modelo mais simples de qualquer coisa é uma constante que representa a média. Sim. Então eu já estou partindo, olha, o chute não está tão diferente do valor, pelo menos na média eu estou acertando. Sim. Então, Obrigado. essa seria a explicação, mas não tem nenhum teorema miraculoso, ou que eu saiba, pelo menos, que evidencia isso. Mas o ponto-chave é que funciona e funciona bem. Então vamos lá. Esse sisteminha aqui, para vocês agora entenderem. Ó. Nosso objetivo. Não sei se eu tenho a foto do sistema aqui. Não tenho a foto do sistema. É uma planta real. Depois eu procuro a foto. Ela é 2 tanques. Tanque 1, tanque 2. O que nós queremos é um bom modelo para T2, tendo como variável, porque a ideia depois é projetar um controlador, como entrada variável manipulada e, portanto, no procedimento de identificação, se vai alterar a potência de aquecimento, a potência elétrica desse aquecimento aqui, que é no tanque 1, certo? Então, a saída vai ser afetada, maior aquecimento, maior é a temperatura de saída. Isso é o chuveiro elétrico, digamos. Só que é um chuveiro com 2 tanques de aquecimento. E o distúrbio
não medido, que no caso vai ser distúrbio medido, porque eu conheço esses valores, mas aqui eu vou ilustrar para vocês como se eu não os conhecesse, para mostrar que, não os conhecendo, eu consigo obter um bom modelo. E depois eu posso mostrar que, se eu fizer uso disso, o modelo que eu identifiquei sem fazer o uso disso bateu. Então, seria uma espécie de prova dos 9. Ou seja, eu vou usar essas medições apenas para validar que realmente eu consegui chegar aonde eu queria chegar. Mas no processo de identificação, eu vou mostrar para vocês que, não sabendo, eu consigo chegar lá. Certo? Então, o nosso vilão nesse processo aqui vai ser uma temperatura de entrada. E vamos olhar aqui os dados. Aqui é o T2, que é a temperatura de saída que eu estou interessado. Aqui é a sequência de perturbações que foram feitas. E aqui é a temperatura da alimentação. Esse aqui é quando a entrada ela sofre uma variação e segue um padrão lento que nem esse, isso aqui é chamado de drift. Então, esse aqui é um drift. Observe que as perturbações que eu estou fazendo aqui na entrada tem uma frequência muito maior, ou seja, tem mais perturbações aqui do que a variação. É uma variação lenta caindo. Se eu pensar, isso aqui poderia ser uma senoide, um trecho de senoide, mas é num tempo muito maior do que o tempo que eu fiz as perturbações. Nessas situações, a derivada é um ótimo critério para se utilizar tanto como métrica de minimização, quanto como critério de validação. Então, esse é o ponto. Isso aqui foi um experimento feito na Alemanha, por exemplo. De manhã, a água do prédio estava na temperatura do prédio, que era em torno de 23, 22 graus, que tinha aquecimento, né? Aí, à medida que você vai fazendo o experimento, começa a chegar a água da rua. Então, aquela água que está quente dentro do prédio vai começar sendo utilizada. Aí ele começa a diminuir a temperatura porque está entrando água fria da rua. E por isso que está diminuindo a temperatura aqui. Ó. Quando você fizer esse experimento aqui, esse aqui é a saída. Se eu não fizer uso dessa informação, eu vou usar só a entrada e a saída. Inclusive, essa planta foi através dessa planta que eu estudei identificação, comecei a aprender de fato identificação. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer o uso do System Identification Toolbox. E o que eu fiz? Eu fiz uma identificação, tipo essa aqui. Peguei, o dado planta, é o vermelho. Peguei, identifiquei com Box Dickens, que é o verde. Identifiquei com OE, que é o azul. Se eu perguntar para vocês qual deles tem um erro quadrático menor, vai ser o OE, ó, porque ele está passando aqui nos dados. Mas se eu perguntar para vocês qual desses é o melhor modelo, vocês me diriam o quê? Então, olhando a métrica minimização do quadrático, do erro quadrático, o melhor ajuste é o azul. Entretanto, sob a ótica de modelo que nos interessa, o melhor modelo é o verde. Porque um bom modelo para fins de controle é muito mais importante você pegar essa tendência aqui, ó,
do que pegar o valor médio. Por quê? Essa tendência, ela é o efeito da entrada e qualquer discrepância que venha a ter, ela vai ser corrigida pela ação integral. E outro aspecto importante, ela vai ser decorrente do distúrbio da medida. Então, em resumo, o azul é o melhor ajuste. Entretanto, o melhor modelo é o verde, certo? Então, para evidenciar isso, nós vamos fazer uso desses dois conjuntos de dados aqui. O primeiro conjunto de dados é a derivada, derivada não, é o delta. Esse aqui é o delta só T2, é T2 menos o T2 zero, certo? Que é o dado do jeito que veio e foi utilizado naquele processo de identificação. E o que nós vamos usar para validar e decidir qual é o melhor modelo é o T2, delta T2, delta T, delta T. Ou seja, porque o aquecimento, o que o aquecimento faz? Ele provoca um delta de temperatura a esse T0. Então, eu vou ter T0 mais um delta de temperatura decorrente do que vai me dar o T2. Então, essa é a ideia. Então, se eu fizer como variável de validação ou variável de identificação T2 menos o T0, eu vou tirar o efeito de T0 e vou ter o efeito que nos interessa para fins de controle, que é a capacidade de variação de temperatura dada pelo Q. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Então, esses dados nós vamos checar nesse gráfico aqui, ó. E por isso que eu disse, se eu fizer o erro da derivada, o Box-Dickens, ele tem erro de derivada menor, porque aqui ele tem a mesma derivada, aqui ele tem a mesma derivada, aqui ele tem a mesma derivada, aqui ele tem a mesma derivada e assim por diante. Já o OE, ele perde na derivada aqui, perde na derivada aqui, perde na derivada aqui e assim por diante. Inclusive, o OE tem resposta inversa. Olha, meu Deus, nada a ver, né? Então, aqui nós temos o comparativo, né, das métricas. O OE, usado como métrica de ajuste, o erro quadrático, o somatório do erro quadrático. O OE tem menor erro quadrático, 0,75 frente a 4,25. Ambos estão 10 na 5 aqui. Já no que tange a comparação da derivada, nós vemos que o OE perde. E o Box-Dickens é melhor. É 0,32 frente a 1,73. Então, moral da história. Um modelo que tem o menor erro não necessariamente é o melhor modelo. Ele é um melhor ajuste. Essa é a ideia. E quando tem um caso de sistemas com drift, que é aquele exemplo da queda, um distúrbio, drift, entenda drift como a variação do sinal de entrada não medido faria uma variação relativamente lenta frente à perturbação. Então, o que isso significa? Que o grosso da derivada desse sinal de saída é decorrente a essa perturbação, porque imagina que aquilo ali é uma linha reta, o drift. Isso aqui é uma linha reta, ó, aproximadamente. Deriva uma reta, vai virar o quê? Uma constante. Então, essa é a moral da história. Se aquele distúrbio pudesse ser representado em termos de engenharia satisfatoriamente por uma reta, crescendo, decrescendo, ou uma reta pela faixa de variação,
Por exemplo, digamos que aqui estivesse caindo e aqui começasse a subir, também está valendo, porque já tive duas perturbações aqui, duas variações que seriam suficientes, né? E nesse caso aqui dá para ver que praticamente uma reta cabe muito bem nesses dados de distúrbio. Quando eu derivar essa reta, a reta vai virar uma constante. E essa constante, então, vai ser então facilmente compensada. Certo? Então aqui está. Imagina agora, se eu pegar o dado compensado, o que é o dado compensado? Aquele delta T. Qualquer um dos modelos bate em cima. Certo? Qualquer um dos modelos bate em cima. Tanto do Box-Tickets, quanto o Output Error, quanto o RX e assim por diante. Antes de mais nada, eu gostaria de salientar aqui também, quando eu cheguei a esse resultado aqui em azul, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o bode expiatório que normalmente se usa, que é essa discrepância se deve à não linearidade da planta. Não linear... Quem recebe a culpa de tudo que não funciona numa planta industrial é a não linearidade. Então, qualquer coisa que você quiser pôr a culpa, você vai dizer, é a não linearidade. Mas depois eu fiquei pensando, mas não podia ser não linearidade. Por que não podia ser não linearidade? Se eu estou com vazão constante, o sistema é bilinear. Então quer dizer que se a vazão for constante, que é os experimentos aqui foram com vazões constantes, o modelo linear tinha que bater. Tinha que bater. O problema não era a não linearidade, era o distúrbio não medido. E aqui nós evidenciamos claramente, olha, os dados de planta em vermelho são aderidos muito bem com o experimento se eu fizer a compensação do distúrbio não medido. E aí nós evidenciamos claramente que o culpado não é a não linearidade. Então, coitada da não linearidade, ela recebe a culpa de tudo e de todos. Professor, Diga! mas se aquele distúrbio ali não medido ele fosse mais aleatório, dificultaria mais, né? Aí a derivada não vai te ajudar, né? Porque boa parte da derivada vai vir devido a esse distúrbio maluco. Sim. Mas, normalmente, na planta industrial, você vai ter uma variação da entrada mais lenta, né? A composição que está variando, a temperatura que está variando ao longo do dia, né? Não é uma coisa assim que, a não ser que venha uma frente fria, um ciclone extratropical, né? Normalmente, ao longo do experimento, a variação da temperatura vai sendo... Sim, não é tão brusco. Não é tão brusca, né? E mesmo que ela seja brusca, se ela puder ser capturada por uma linha reta, tá perfeita. Ela até pode cair rapidamente. O que ela não pode porque qual é a moral da história de usar a derivada? Eu derivo, essa linha reta vira o quê? Uma constante. Aí eu tiro o efeito disso. E na saída eu venho com algo que está caindo, que vira uma constante, e algo que é derivada complementar devido ao sinal. Então, é essa a moral. O problema é se esse distúrbio de entrada for uma sequência de degraus com a mesma frequência do sinal que eu estou perturbando. Aí a derivada não vai te ajudar em nada. Sim, entendi. Aí, mas via de regra vai ser bem útil. Mas qual é o grande problema de calcular a derivada? Qual é o grande problema de calcular a derivada? É o ruído. É o ruído. E toda medição tem ruído. Toda medição tem ruído. O que é o ruído?
Alguém saberia me explicar o que é ruído de medição? E por que ele existe? O ruído de medição, vocês são bastante participativos. Ó, o ruído de medição é isso aqui, ó. Essa aqui não é lisinha, esse sinal. Isso aqui, ó. É como se fosse uma criança que fizesse um desenhinho assim na linha. Tu quer a linha suave, tu quer pegar a tendência. Se eu for derivar esse negócio aqui, vai ficar uma coisa assim, né? Esse ruído dessa planta é baixo. Por que existe o ruído? É inerente ao processo de medição, existe. Porque normalmente o processo de medição é um processo físico. Existe um princípio físico na medição. Por exemplo, no caso da temperatura, o princípio físico, se eu estou usando um PT100, é uma termorresistência. Então, a temperatura, ela varia, ela provoca uma variação de resistência. Essa resistência que é medida, e a essa variação de resistência que se relaciona à temperatura. Mas isso não é mágica, isso tem que ter um circuito para fazer essa conversão do sinal. E aí esse circuito vai sofrer variação de tensão pequena, vai ter componentes com variaçãozinha lá de sinal. Então, nesse processo de condicionamento do sinal, de conversão do sinal, existe um surgimento do ruído de medição. E, além disso, depois eu tenho que transmitir o sinal, que também é mais uma fonte de geração de ruído. Imagina, eu tenho um motor que está ali, ligou o motor, gerou um campo eletromagnético, e isso tudo provoca oscilações nessa transição. E depois eu tenho que pegar esse sinal e processar e obtê-lo, digamos, na conversão. Isso na versão antiga. Esse ruído, ele diminui sensivelmente quando eu trabalho com transmissão de sinal digital. O sinal digital, eu consigo minimizar e posso trazer, inclusive, inteligência para cima do sensor. Então, os sistemas hoje, digitais, transmissão digital, sensores inteligentes, eles têm uma capacidade, se tiver ainda a inteligência humana associada a ele, de ter um sinal menos ruidoso, muito menos ruidoso. Ele vai ser menos ruidoso por quê? Bom, primeiro, porque normalmente, como nós vimos, o sinal ele é utilizado de forma discreta, ou seja, de tempos em tempos. Mas o sensor está lá. Ele poderia estar fazendo bobagem, pensando em bobagem, ou ele poderia estar processando os sinais medidos. Então, olha só, se eu tenho um sensor inteligente, eu posso usar uma amostragem e posso filtrar já nessa conversão e já saio com um sinal já convertido digital e transmito sinal digital. Então, o potencial hoje que se tem de diminuir o ruído em sensores inteligentes é algo fantástico. Então, você consegue com isso, então, reduzir sensivelmente o nível de ruído no sensor, ruído de medição. Mas, então, é por isso que surge o ruído e como nós resolvemos o ruído. É fácil resolver o ruído usando o comando filtr. Depois eu mostro para vocês. Tipicamente, filtr, um Butterworth, que é um filtro de ruído. Depois eu vou fazer uma gravação mostrando em Python como é que a gente faz isso.
Tipicamente um Butterworth, um filtro passa baixa de segunda ordem com frequência de corte 0,1 é tipicamente utilizada para remoção de de ruídos de sensor. Então aqui nós temos o sinal ruidoso e aqui tem a versão dele filtrada. Ele fica lisinho. Depois a derivada fica do jeito que a gente quer. Ó. Essa aqui é a derivada. Já aqui a derivada fica assim, olha só. Então o que me interessa é isso aqui. Isso aqui que eu vou usar como métrica. Aí se eu usar a derivada como métrica, eu posso até fazer métodos de identificação usando modelos de processo como esse aqui. Isso aqui é não convexo, tá? Mas o resultado fica muito bom e hoje em dia não é nenhum problema a identificação direta desses parâmetros, usando já na versão contínua, se quiser. Então, essa é uma alternativa, caso você queira. E aqui eu só estou comparando, usando essa função de transferência, identificando a 0, a 1, a 2 e a 3, tendo como base essa função objetivo ou a derivada dos sinais. E aqui tem um comparativo desses diferentes resultados, digamos assim. Então, nós vemos que o dado da planta é em preto. Se eu usar aquela minimização desse cara aqui, do erro, com essa função aqui, eu vou ter essa resposta aqui. Na média, ele acerta. O erro quadrático dele é menor, mas é um modelo ruim. É um bom ajuste, mas não um bom modelo. Já o azul, que é obtido a partir da derivada, a minimização da derivada, passa a ser um bom modelo. Então, o Box-Jenkins é o modelo discreto e esse aqui é aquele contínuo sem um modelo específico para o distúrbio. Então, Box-Jenkins é um modelo específico com distúrbio. Então, aí você vê a qualidade. E eu posso usar também a derivada como critério de validação dos modelos. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, esses modelos aqui, ó, são equivalentes para fins de controle. Essa discrepânciazinha aqui, isso não faz nenhum problema, porque quando eu fizer um controlador com ação integral, isso aqui ele liquida facilmente a fatura. O importante é capturar bem esse arranque aqui, ó. Aqui que o modelo tem que ser bom, nessa faixa aqui. Já esse modelo que usou o erro quadrático, que é o G5, ele é um modelo ruim para fins de controle. Ele errou muito o ganho, errou muito esse arranque, por conseguinte, devido ao erro do ganho. Então, se eu fizer um ajuste para esse cara aqui, ele vai ser um ajuste ruim. Já qualquer uma dessas três funções aqui para o ajuste do controlador vai ser tranquilo. Ainda mais se eu fizer um controlador rápido. Se fizer um controlador rápido, ele vai enxergar esse comportamento aqui, ó, e todas essas funções serão equivalentes sob a ótica do projeto de um controlador, usando qualquer uma dessas funções. Então, moral da história é esta. Aqui tem um comparativo dos modelos, parâmetros. E agora nós vamos falar... Alguma dúvida? Professor, uma dúvida rápida ali. Aquele vermelho, se o comportamento ali inicial dele fosse mais parecido do que ele já é, mesmo ficando o valor final muito diferente. Se ele fosse, digamos, útil. aderente aqui e só tivesse aqui a discrepância de ganho, isso? Isso. Esse vermelho tem tudo a ver com
Um time que ontem fez vexame. Então, esse vermelho, ele já seria um modelo bom, porque se esse modelo tivesse essa aderência aqui, tivesse discrepância de modelo, se eu fizesse um controlador rápido, bem rápido, ele iria ser tão bom quanto os outros, praticamente, para fins de projeto de controlador. Mas tem que ser um ajuste bem rápido. Tem que ser um ajuste tinindo. Uhum. Por outro lado, se eu fizer um ajuste lento, o vermelho, mesmo que tenha uma aderência aqui inicial adequada, ele vai ser ruim para fins de controle, porque daí, nesse caso, o controlador lento, as discrepâncias vão ser maior, vão ser... Por exemplo, se eu fizer um controlador lento que enxergue mais essa região aqui, ó, eu vou começar a ter diferença em termos de qualidade de modelo entre essas três funções de transferência. Por outro lado, se o controlador for bem rápido, medianamente rápido, que seria trabalhar nessa região aqui principalmente, essas três funções de transferência praticamente serão similares, né? Entendi. Então, já se eu incluísse a vermelha nesse leque, eu teria que ser mais rápido ainda. Mas se eu conseguir ser mais rápido, conseguir fazer um ajuste rápido, aí o vermelho, que teria essa aderência, seria útil. E o que impede eu ser rápido? O que impede de ser rápido é o tempo morto, o que impede eu ser rápido é a resposta inversa, o que impede eu ser rápido é a limitação de ação de controle. Porque o que dá velocidade e rapidez em malha fechada é a capacidade de acelerar e frear na hora certa. Mas se eu tenho pouca... É como se pegasse um motor 1.0 e subir a serra, um carro 1.0 mais antigo. O que está limitando a velocidade do carro é o carro ser 1.0, não é o controlador em si, que seria o piloto, que seria o motorista, né? Ok. Certo? Certo. Professor, Mais alguma dúvida? tenho mais uma dúvida. Diga. Seguinte, a identificação que a gente faz porque a gente tem posse dos dados experimentais. Isso. Se eu E tivesse, mais por do que isso, exemplo, nós produzimos os experimentos que nos levam a esses dados. sim. Por Esse exemplo, processo de produzir esses experimentos é chamado de step test, industrialmente falando. certo. E, por exemplo, se eu tenho o modelo em equações diferenciais do sistema, eu precisaria fazer essa identificação também? Aí, em primeiro lugar, modelos, para a maioria dos sistemas industriais, não há necessidade de eu ter um modelo fenomenológico com equações diferenciais e coisas do gênero, porque o investimento de tempo para conseguir esse modelo e tal, e utilizá-lo, é significativo. E aí, para, digamos, mais uma vez eu vou falar dos 80-20, né? Para 80% das situações não se justifica fazer isso. Mas existirão 20% delas que é interessante ter um modelo fenomenológico. Por quê? Que situações seriam essas? Sistemas altamente não lineares, quando eu quero ter o melhor entendimento do sistema, quando eu quero fazer o projeto de um novo sistema. Então, não é simplesmente fazer o controle, eu quero fazer um upgrade. E aí, nesse caso, a gente começa a trabalhar o que a gente chama de gray box model, ou seja, eu vou ter esse modelo fenomenológico baseado em equações de balanço de massa, energia, modelos termodinâmicos, que são modelos empíricos obtidos em outras searas de experimentos. E eu faço essa combinação e tenho lá um modelo com base fenomenológica. Mas eu vou ter sempre parâmetros de ajuste nesse meu modelo
que eu vou ter que identificá-los a partir de dados de planta, que aí seria chamada de estimação de parâmetros. E aí também tem metodologia para isso, eu posso apresentar na próxima aula metodologias específicas para essa situação. E aí, sim, se justifica você fazer esse modelo e utilizá-lo para esse fim, né? Mas, todo jeito, tu tens que perturbar o sistema. Tu tens que perturbar o sistema para obter dados dinâmicos. E quando ele trabalha com dados dinâmicos, não só a parte de bater o valor me interessa, eu tenho que capturar a tendência, porque eu tenho uma série temporal e a derivada é muito pouco explorada nesse sentido. Então, eu considero isso como sendo um fato importante. Beleza. Mais alguma dúvida? Só para complementar, o que a gente fez na primeira atividade, então, foi criar o modelo a partir desses modelos fenomenológicos. A gente fez o controlador a partir das equações diferenciais, balanço de massa, energia. Por que a gente faz isso na abordagem do sistema e tal? Digamos, isso cria até, às vezes, um problema, porque tem aquela frase máxima, né, que a diferença entre teoria e prática, né? Na teoria não existe diferença entre teoria e prática, mas na prática existe diferença entre teoria e prática. Na prática, a teoria é outra. A teoria é outra, coisas do gênero que são variantes dessa mesma afirmação. Que normalmente é interessante para entender os conceitos associados e coisas do gênero se utilizar modelos que permitem ter relações e entendimento, certo? Uhum. Mas para a aplicação nua e crua, para resolver o problema e para deixar funcionando o negócio, é um balanço, né? Será que eu preciso investir todo esse meu HH, horas trabalhando e não sei o quê, em cima disso, ou eu pego e faço perturbaçõezinhas lá na planta e obtenho devidamente feito, eu consigo obter algo mais rápido do que fosse fazer isso, né? Sim. Então, por isso que é um balanço, certo? Mas, normalmente, a gente introduz os conceitos usando modelos porque a pessoa relaciona as coisas, né? Uhum. E não necessariamente por exemplo, por que isso foi importante para mim quando eu comecei a identificar? Eu vi que não fazia sentido eu pôr a culpa na não linearidade. Por quê? Porque o modelo fenomenológico simples que seria capaz de descrever esse sistema não teria comportamento não linear, mantendo a vazão constante. Porque ele é um modelo bilinear, né? A menor das não linearidades existentes na indústria de processos é a bilinearidade. A bilinearidade é a multiplicação entre duas variáveis, a vazão vezes temperatura, isso é bilinear. Se a vazão for constante, eu tenho um modelo linear, ou levemente não linear, nesse sistema de aquecimento. Numa reação é diferente. Numa reação, como eu tenho um termo de geração de calor, existe uma variação muito maior e é muito mais não linear. Então, nesse caso, a não linearidade era decorrente da bilinearidade, é a multiplicação da vazão vezes a variável temperatura. E, no mínimo, essa é a não linearidade que existe em todos os processos industriais que nós trabalhamos na indústria química. Por quê? Carga alta, carga baixa. Carga alta, vazão mais elevada. Carga baixa, vazão mais baixa. Então, um modelo que se adequa à carga alta é um modelo diferente do modelo que se adequa à carga baixa. E aí fica uma regrinha para vocês, que é a seguinte. Normalmente, o modelo carga baixa ajustado para carga baixa vai funcionar em carga alta quando a preponderância é essa bilinearidade.
Inclusive, isso nós fizemos no curso de graduação, embora não tenha enfatizado isso, dá para provar que, normalmente, se eu fizer um projeto adequado para carga baixa, vai funcionar em carga alta. E o contrário não se evidencia. Mas isso é outros capítulos da novela. Beleza. Mais alguma dúvida? Professor, Diga. ali na tua plantinha, tipo, eu reparei que, tipo, todas as perturbações tinham, tipo, a mesma intensidade. Tipo, tu tinha só dois... Não precisava ser com a mesma intensidade. Ah, tá. Tipo, não, foi só por escolha, tipo, no caso. Que eu fiz essa escolha. Essa é a escolha mais simples. É uma escolha meio que padrão, né? Tipo, se eu suspeitar que, tipo, existe alguma não linearidade na minha planta, não faria E se tu sentido... quiser identificar essa não linearidade, aí é interessante tu fazer com uma amplitude variável. Tá, beleza. Então, quando é 2 níveis, assim, e se tivesse variado a frequência mais... Ou seja, aqui foi um sinal... se chama PRBS, o sinal que fica entre 2 níveis. E quando esses patamares aqui varrem mais frequências. Esse aqui é PRBS, quer dizer Pseudo Randomic Binary Signal. Então, é um sinal binário, ou seja, tem 2 patamares. Certo? Isso aqui foi um meia-boca, assim, E normalmente é o que tu vai fazer na indústria. Começa a fazer... Mas existe um projeto padrão de PRBS, que daí tu faz um projeto que tu quer varrer uma frequência X, nessa frequência você quer citar totalmente todas as frequências, e aí é projetado o sinal PRBS legítimo, certo? Isso aqui é um falcatrua. Mas esse falcatrua tá tranquilo, ele funciona normalmente, tá mais que bom. Quando eu tenho variação de amplitude, a gente chama ele de APRBS. O A de amplitude, né? Em lugar de estar binário, os chaveamentos vão não sempre para os mesmos patamares, vão ficar para patamares. E aí é interessante usar daí um sinal com variação de amplitude quando eu quero evidenciar comportamentos não lineares. Mas se o sistema for muito não linear, a minha sugestão são de 2 tipos. Hoje, claro, a gente não vai ver tudo isso nessa disciplina aqui também, senão eu passaria muito tempo. Eu usaria modelos com base fenomenológica ou usaria modelos GRU. GRU é uma versão de rede que é a LSTM, é uma rede. A GRU ou GRU, né? Depende, não sei como é que é a pronúncia mais indicada, eu chamo de GRU, mas é GRU, que é uma versão simplificada da LSTM. A LSTM é uma rede para séries temporais um bom poder de fogo para identificação de modelos não lineares. Existe também modelos não lineares tipo ARX não linear, que é o NARCS, ou o Armax não linear, que é o N, é o NARMAX. Então, são também variantes interessantes de modelos que entram em questão, sendo que esses modelos estão todos eles já disponíveis também para identificação, caixa preta, no System Identification Toolbox. Se tu me perguntares qual é o toolbox que eu mais sinto falta em Python, se eu tivesse que escolher algum toolbox para ter um equivalente de igual qualidade no Python, toolbox do MATLAB, para tê-lo no
Python, eu diria que seria o System Identification Toolbox, porque ele, para mim, é um dos... quando eu uso volta e meia o MATLAB, hoje em dia, eu uso quando eu preciso usar o System Identification Toolbox. Certo? Porque lá tem vários métodos, tem identificação do subespaço de estado, tem um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte. É um dos toolboxes mais... Certo? Mais alguma dúvida? Eu vou parar a gravação aqui e vou começar uma nova.